Você sabia que um único partido político tentou, contra todas as probabilidades, unir dois países africanos distintos, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em uma só luta, um só povo, um único destino revolucionário? Esse era o sonho do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Uma força política que não apenas enfrentou o colonialismo português com armas e estratégia, mas também com uma visão radical de unidade africana e transformação social. Mas, afinal, como nasceu esse movimento? Quais foram os seus líderes? Que desafios enfrentou? E, principalmente, por que esse sonho de união acabou fragmentado em dois estados independentes, distintos, cada um com sua própria trajetória? Esta é a história completa do PAIGC, uma saga de luta, esperança, revolução, e também de rupturas profundas que nos levam a refletir sobre o que a história oficial muitas vezes esquece de contar. A origem do PAIGC remonta a um contexto histórico, marcado pela opressão colonial portuguesa, que mantinha a Guiné-Bissau e Cabo Verde como colônias, explorando suas riquezas e o trabalho de seus povos. Durante a década de 1950, a onda de independência que varria a África inspirava movimentos em todo o continente, mas Portugal permanecia entre os últimos países europeus a resistir firmemente ao fim do seu domínio colonial. Neste cenário, jovens intelectuais e militantes africanos, conscientes da urgência de uma ruptura radical, começaram a se organizar em torno da ideia de emancipação total. Entre esses nomes, destaca-se Amílcar Cabral, um homem que personificava a combinação rara de intelectual, estrategista e líder carismático, nascido em Cabo Verde, mas profundamente ligado a Guiné-Bissau. Cabral não era apenas um líder político. Ele entendia que a luta contra o colonialismo deveria ser também uma luta cultural e psicológica, uma reconstrução da identidade do povo africano humilhado por séculos de dominação. Em 1956, o PAIGC foi fundado formalmente com a missão clara de lutar pela independência, tanto da Guiné-Bissau quanto de Cabo Verde, tratando essas duas nações como um só território colonizado e uma única causa de libertação. A ideia de unidade era mais do que um projeto político. Era um símbolo de resistência contra a fragmentação que os colonizadores impuseram. O partido defendia a união das ilhas de Cabo Verde com o continente da Guiné-Bissau, como uma única entidade política e cultural, uma aposta audaciosa que refletia o espírito do panafricanismo da época. O PAIGC não era um movimento isolado, mas se conectava com outros esforços africanos de libertação, recebendo apoio político e material de países como Guiné-Conakry, Argélia e até da União Soviética em meio à Guerra Fria. Logo no início, o PAIGC entendeu que a luta não poderia ser apenas política, mas também armada. O colonialismo português se mantinha com força militar e repressão brutal, e qualquer movimento de libertação enfrentaria uma guerra dura e sangrenta. Amílcar Cabral, junto a seus principais companheiros, como Luís Cabral, seu irmão, Aristides Pereira, futuro líder de Cabo Verde, e Elisée Turpin, importante dirigente do partido, começou a organizar uma resistência que combinava ações militares de guerrilha, trabalho político de base e a construção de uma identidade nacional. O partido estruturou um sistema clandestino de educação para as populações locais, ensinando não apenas táticas de luta, mas também a história verdadeira dos povos africanos, num processo de resgate da memória e da autoestima. Essa dimensão pedagógica foi crucial para manter a coesão social em meio à guerra. O início da luta armada, em 1963, marcou um ponto de inflexão. O PAIGC lançou ataques contra as forças coloniais em várias regiões da Guiné-Bissau, com estratégias de guerrilha que desafiavam o poder português. A guerra logo se tornou um símbolo internacional da resistência anticolonial. O PAIGC não era apenas um partido político. Era um movimento social que mobilizava camponeses, trabalhadores e jovens, assumindo uma liderança quase messiânica que inspirava esperança para todo o continente africano. Amílcar Cabral, em seus discursos e escritos,
destacou a necessidade de uma revolução profunda, não apenas contra o domínio estrangeiro, mas contra as estruturas internas de opressão, ressaltando a importância da solidariedade entre os povos guineense e cabo-verdiano. Porém, a realidade da guerra era cruel. O colonialismo português respondeu com violência extrema, tortura, prisões arbitrárias e assassinatos de militantes. Apesar disso, o PAIGC manteve-se firme, ganhando terreno e reconhecimento internacional. Em 1973, após uma prolongada e árdua luta, a Assembleia Geral da ONU reconheceu a independência da Guiné-Bissau, que já era uma realidade de fato, embora Portugal só a tenha reconhecido oficialmente em 1974, após a Revolução dos Cravos. Cabo Verde, contudo, ainda permanecia sob controle português. A luta do PAIGC estava longe de terminar. A independência da Guiné-Bissau trouxe uma nova etapa para o PAIGC: a construção do Estado. Luís Cabral, irmão de Amílcar, tornou-se o primeiro presidente do país, enquanto Aristides Pereira assumiu liderança política em Cabo Verde. O sonho de unidade entre os dois territórios, porém, começou a enfrentar os primeiros desafios. A geografia, com Cabo Verde sendo um arquipélago distante, e as diferenças culturais e econômicas entre as duas regiões já criavam tensões naturais. O PAIGC, que havia unido os dois povos em um projeto comum durante a luta, precisaria agora lidar com a realidade da administração e das diferenças internas. Essas tensões se agravaram quando Amílcar Cabral foi assassinado em 1973, antes da independência oficial, em um golpe dentro do próprio movimento, um trauma que abalou profundamente o PAIGC e a luta africana. A perda de Amílcar não foi apenas a morte de um líder, mas o fim de um símbolo de unidade e resistência. Seu assassinato trouxe um vazio de liderança e fez emergir disputas internas que se refletiram no governo pós-independência. Nos anos seguintes, a dinâmica entre Guiné-Bissau e Cabo Verde no seio do PAIGC ficou cada vez mais complicada. Enquanto Guiné-Bissau, maior e com maior presença militar, assumia o protagonismo, Cabo Verde buscava sua autonomia e identidade própria, longe do continente. A distância física, as dificuldades econômicas e as prioridades políticas diferentes fizeram com que o ideal de unidade começasse a se fragmentar. O sonho pan-africano do PAIGC, que visava uma aliança sólida entre os dois países, começou a se desfazer diante das pressões internas e das influências externas da Guerra Fria, em que potências estrangeiras manipulavam os processos políticos africanos para seus interesses. A ruptura institucional veio em 1980, quando um golpe militar na Guiné-Bissau derrubou Luís Cabral, acusado por setores do exército de corrupção e autoritarismo, mas também com forte componente de rivalidade étnica e política. Esse golpe foi apoiado por setores dentro do PAIGC, que defendiam a separação dos destinos entre Guiné-Bissau e Cabo Verde. Após o golpe, o partido se dividiu formalmente e Cabo Verde seguiu seu próprio caminho, com Aristides Pereira à frente, consolidando sua independência política e administrativa. A partir daí, os dois países passaram a viver trajetórias distintas, apesar de compartilharem a história comum do PAIGC. O que levou afinal a essa separação? A resposta está na complexidade das relações políticas, sociais e culturais entre os dois territórios. A unidade idealizada pelo PAIGC não conseguiu resistir às pressões internas de identidade nacional e às disputas de poder. A Guiné-Bissau, com sua história marcada por uma luta armada mais intensa e pela proximidade geográfica com o continente, acabou desenvolvendo uma identidade política própria, diferente da cabo-verdiana, cujas características insulares criaram uma realidade socioeconômica particular. Além disso, as disputas étnicas internas e as influências externas da Guerra Fria atuaram para fragmentar o projeto revolucionário. Apesar da separação, o legado do PAIGC permanece como uma das maiores experiências políticas revolucionárias do continente africano. Ele não foi apenas um partido, mas um símbolo de resistência, unidade e esperança para milhões de africanos. Amílcar Cabral e seus companheiros
mostraram que a libertação não era só sobre a saída do colonizador, mas sobre a reconstrução da identidade e da dignidade africanas. O projeto do PAIGC inspirou outros movimentos de libertação e deixou lições profundas sobre a importância da unidade, mas também sobre os desafios reais que essa unidade enfrenta diante das divisões internas e das pressões externas. Ao olharmos para hoje, é urgente refletirmos sobre o que essa história nos ensina. O projeto do PAIGC, com suas conquistas e contradições, nos convida a questionar as narrativas oficiais que muitas vezes escondem as complexidades da luta africana. É um chamado para que jovens africanos e afrodescendentes resgatem suas raízes com olhar crítico, entendendo que a luta pela liberdade vai muito além da independência formal. É sobre identidade, justiça e memória. A história do PAIGC não é um capítulo fechado. Ela está viva nas batalhas diárias por reconhecimento e dignidade que continuam em Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em todo o continente. Se você quer conhecer mais histórias como essa, que não se encontram nos livros tradicionais, que desafiam o que nos foi contado e que valorizam a verdadeira memória africana, inscreva-se no canal. Aqui, a história é nossa, feita por nós, para nos fortalecer e para nunca mais deixar que nos apaguem. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário. Sua voz também faz parte dessa luta pela verdade e pela liberdade. Essa é a verdadeira saga do PAIGC. Um sonho de união, uma guerra por dignidade e uma lição para todas as gerações que querem entender quem somos e para onde queremos ir. A luta continua.